Sabe a sua criança livre, alegre? A sua criança espontânea? Será que você tem se relacionado com ela? Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Vida Leve e Consciente, mais um episódio juntos aqui. Eu sou a Roberta Zanata, psicóloga, atendo como psicoterapeuta e tenho esse trabalho nas redes sociais de trazer um pouquinho de assuntos relacionados ao autoconhecimento, regulação emocional, relacionamentos, desenvolvimento pessoal, tudo à luz da psicologia. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a nossa criança, mas não a criança ferida, aquela que a gente escuta com frequência nas mídias, não é sobre a criança interior ferida. A gente vai falar sobre a nossa criança livre, a nossa criança que traz recordações, memórias, vivências, acontecimentos que trazem energia, que trazem vida pra gente. O que me fez trazer esse episódio, conversar com vocês, porque eu estava assistindo alguns trechos do show do RBD, que estava aqui no Brasil esses dias, e eu gosto bastante das músicas, então eu estava procurando no Instagram vídeos sobre os shows. Eu não assisti a novela, porque na época eu já tinha acho que uns 18, 19 anos, eu lembro que eu estava no primeiro ano da faculdade, quando eles estavam fazendo bastante sucesso com a novela. Então, eu não tive interesse em assistir, porque era uma novela de adolescentes, embora a gente tivesse a mesma idade, né? Porque eu tenho a mesma idade que eles hoje em dia. Mas eles faziam papéis adolescentes. Mas muitos não. Alguns anos depois, quando eu comecei a estudar espanhol, a minha professora me indicou as músicas deles para eu ir aprimorando, para eu ir trabalhando mais além das aulas. E eu adorei as letras, eu achei as letras lindas, com dizeres, com mensagens muito bonitas mesmo, assim, né? Falando sobre amor, falando sobre a dificuldade das relações, sobre o estar crescendo, algumas recordações, né, da adolescência e as bandeiras que a banda levanta, que são bandeiras que fazem muito sentido para as que eu também defendo. Então, eu quis assistir porque eu conheço as músicas, eu gosto das músicas, e eu me deparei com eles falando que aquele show seria para celebrar a criança de 15 anos atrás. E foi muito lindo de ver as pessoas já com 30 e tantos anos, sem vergonha do glitter, da maquiagem, da roupa de adolescente. E realmente foi uma celebração. Eu acho que a banda leu muito bem, né? O pessoal da banda leu muito bem. Foi uma celebração da criança, dessa galera toda que tava lá no show. Mas uma criança feliz, né? Com recordações boas daquele período. E eu comecei a pensar sobre mim. Eu gosto bastante de escutar, de reviver a minha infância, reviver a minha adolescência. Eu gosto muito de escutar, de tempos em tempos, músicas que me lembram daquela época de quando eu era bem nova. Eu tenho uma playlist só com músicas, e o nome da playlist é Nostalgia. Então são músicas antigas, e entre algumas dessas músicas tem outras, né? Tem rock também, mas tem Spice Girls, tem Backstreet Boys, tem NSYNC, Five, Christina Aguilera, Britney Spears, essa galera de quando eu era nova. E eu adoro acompanhar o pessoal da MTV, porque eu tenho muitas recordações boas dessa época de quando eu assisti a MTV. Eu já vou chegar lá, tá, gente? Eu tô contextualizando tudo isso, que foi um mergulho que eu fiz quando eu ouvi eles falando sobre, olha, esse é um convite para resgatar a sua criança de 15 anos atrás. Eu gosto demais também de seguir as páginas de memórias dos anos 80. Eu nasci no meio dos anos 80, da década de 80, e relembrar desenhos e objetos e utensílios de casa daquela época, como eram as festinhas naquela época, as comidas.
Nossa, eu amo ver essas coisas da minha época de criança, de adolescente, compartilhar com a minha família, de coisas que a gente sequer lembrava, e me traz uma sensação muito boa, me desperta coisas muito boas. Eu lembro quando o Sandy Júnior fizeram essa relembrança também, né, esse revival, assim como o RBD, e saíram pelo país tocando juntos depois de tantos anos. Eu tava no primeiro segundo para comprar o ingresso ali, assim que abriu, e não consegui, fiquei super frustrada, queria muito ter ido no show para trazer essa minha criança. Mas eu faço isso ouvindo músicas, eu faço isso repetindo receitas especiais que a minha mãe fazia quando eu era criança, as minhas receitas favoritas, aquilo que eu gostava de comer. Eu gosto de tempos em tempos rever as minhas fotos de quando eu era criança, esses álbuns estão na casa dos meus pais e de vez em quando eu gosto de olhar, relembrar alguns objetos pessoais, a minha pulseirinha da maternidade, a minha certidão de nascimento. Na verdade, eu tô falando tudo isso porque é um convite para fazer para você. Porque a gente já conhece a nossa criança ferida. A gente já sabe das dores que ela viveu. A gente já sabe a negligência que ela pode ter sofrido, a falta, as necessidades não atendidas, os traumas, os bloqueios, os rótulos. A gente já sabe isso está presente sim na vida adulta quando a gente não olha, não elabora, não ressignifica, não reconta a nossa história de novas formas. Mas eu quero te convidar a trazer essa criança alegre também, porque por mais que a gente tivesse tido uma infância difícil, para quem teve uma infância difícil, a criança, por naturalidade, ela é espontânea, ela é criativa, ela é alegre, mesmo vivendo dores. Porque ela tem aqueles momentos de esquecimento das coisas ao redor, porque ela pensa menos, ela vive muito mais o agora. Ela busca por momentos infinitos de alegria. Quando a criança tá brincando e só mais um pouco, porque aquela alegria vai acabar. E viver aquela experiência como se não tivesse fim, como se não houvesse amanhã, como se ao redor não houvesse preocupações. E é lógico que a gente não consegue fazer isso na vida adulta, mas será que em partes? Será que de vez em quando? Será que alguns momentos não cabem você trazer a tua criança? Eu trago a minha criança nos momentos de divertimento, nos momentos de falar uma besteira, de dar uma risada, de trazer uma leveza pro dia a dia. Eu sou apaixonada por piscina de bolinha, por cama elástica. Adoro, eu vi essa semana que liberou num streaming Lua de Cristal da Xuxa. Era o meu filme favorito na infância. E eu fui no cinema assistir quando era pequenininha. É lógico que eu vou assistir. E eu tenho outros interesses bastante adultos também, assim como rever a Lua de Cristal e gostar das músicas do RBD e ainda escutar a Sandy. Eu também escuto outras coisas, eu gosto de outras coisas, mas eu sou tão cheia, eu sou tão repleta de coisas do meu passado, do meu presente, e vou carregar tudo isso pro meu futuro. Eu escolho, né? Eu escolho o que eu quero manter de lembranças. Manter de lembranças. Lembranças existem, mas o que eu quero reacender, reavivar, relembrar de tempos em tempos. Será que você olha para essa criança feliz também? Por mais difícil que a tua infância tenha sido, a criança ela tem uma alegria dentro dela, em alguns momentos de espontaneidade. Será que você lembra desses momentos? Será que tem motivos para você trazê-la de volta, aquilo que era só dela? O que você gostava de brincar? Você lembra quais eram suas brincadeiras favoritas? Você lembra quais eram seus brinquedos favoritos? Você lembra o que você gostava de fazer? Você lembra como era o teu dia a dia, as comidas que você mais gostava, as musiquinhas que você mais gostava. Eu lembro que a minha mãe colocava historinhas, aqueles LPs, para quem é da época de disco, de vinil, os LPs de historinhas, e tem historinhas que eu me lembro até hoje. Será que você também tem essas recordações? Eu quero te convidar a olhar as tuas fotos de quando você era criança,
a remexer nas tuas lembranças, se você tem objetos, roupinhas, brinquedos, aquilo que você tiver guardado, se os seus pais guardaram, se você não tiver, tá tudo bem, tá? Então vai nas lembranças, vai na tua memória e o que você tem de gostoso para lembrar, sabe, como criança, porque mesmo imerso à dor, muitas vezes há um contexto muito pobre de não trazer algumas das necessidades básicas que você precisou, mas será que não tem também alguns momentos bem lúdicos, bem da tua criança mesmo, gritando de felicidade, rindo por uma besteira, fazendo uma peraltice, alguma coisa natural de criança? Será que não tem para você lembrar e se inundar disso e talvez trazer com mais frequência isso no teu dia a dia? Trazer essa criança livre pode ser tão lindo, pode ser tão potente, porque nós éramos mais leves, mesmo imersos a um contexto de dor, existia uma leveza na criança, uma liberdade, porque sim, a criança ela busca esses momentos de alegria intermináveis. Então, para mim, ver lá no show aqueles adultos de 30 e tantos anos, muitos homens se permitindo ser feliz, se permitindo chorar de emoção, se permitindo cantar, foi muito lindo. E será que você se permite também? Será que você permite a tua criança livre? Será que você permite? Porque o dia a dia já é tão pesado, tão estressante, tantos desafios diários, às vezes financeiro, às vezes emocional, às vezes profissional, às vezes relacional, às vezes de saúde. E aí, claro que a gente precisa do nosso adulto rígido, crítico em muitas situações, sim. Mas a nossa criança, ela também cabe. Nem sempre o adulto crítico e rígido é bem-vindo. Nem sempre o adulto resolvedor de problemas precisa estar presente. Quando ele tem que estar presente, a gente dá passagem. Mas tem alguns momentos que eu acho que a nossa criança livre, a nossa criança alegre, ela também tem que estar presente. E só ela, em alguns momentos, tem que estar presente para a gente relembrar outras coisas. Como Reich, o pai da psicologia corporal, fala, a gente vai criando couraças de dor. E essas couraças vão ficando cada vez mais grossas, mais espessas. E aí a gente vai perdendo aquilo que Moreno da psicodrama também fala. A nossa espontaneidade, a nossa leveza, a nossa criatividade. E aí a gente vai ficando enrijecido, controlando as coisas, planejando as coisas. Mas tem momentos que sim. Que tudo isso tem que ser deixado de lado para dar vazão à alegria que só a nossa criança às vezes vai trazer quando parece que está muito difícil sorrir no cenário que a gente se encontra. Eu espero de verdade que você não fique só na escuta desse podcast e que ao final desse podcast ou no momento que você puder, volte para o seu passado, volte para os seus pertences, para as lembranças físicas, para as lembranças mentais. Tenta entrar em contato com a tua criança da forma que você conseguir, por brinquedos, por fotografias, por lembranças, por conversas com os seus irmãos, com seus pais, com seus primos, com seus amiguinhos de infância. Reaviva isso dentro de você e vamos ver o que reverbera? Vamos ver como que as coisas começam a reverberar dentro de você? Muito obrigada por mais uma semana aqui comigo, pela companhia de vocês. A gente se vê em breve e um beijo.